Bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem sabe até boa madrugada, né? Para você que está estudando cálculo, esse é o vídeo de revisão de parametrização da esfera. Eu até escrevi errado, na verdade, aqui é esfera. Bom que eu já corrigi logo no início. Mas é interessante pensar um pouquinho na circunferência também, porque se você está vendo esse vídeo, eu espero que você já tenha assistido o vídeo de circunferência, ou pelo menos saiba sobre circunferência. Se você não souber, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas por que é tão importante? Eu até confundi e escrevi circunferência. Porque são dois conceitos que acabam se confundindo de fato. Mas a circunferência é uma figura que está no plano, já a esfera está no 3D. Então, como são figuras diferentes, as suas parametrizações serão diferentes. Porém, elas estão muito relacionadas. Então, eu recomendo fortemente que você assista o vídeo de circunferência antes de assistir esse de esfera. Eu tô aqui fazendo uma revisão com vocês, já gravei o vídeo de reta, de circunferência e de elipse e agora chegamos na esfera. Bem, se você puder, já dê um like no vídeo, se inscreva se ainda não for inscrito, compartilha, comenta, enfim, interage bastante que isso me ajuda muito, tá bom? A propagar esse conhecimento e ajudar outras pessoas, né? Fazer o canal crescer, que é algo que eu tenho um sonho muito grande de alcançar, sei lá, 1.000 inscritos e muito mais do que 1.000 até. No momento eu tô com quase 300, mas eu creio que esse canal ainda vai evoluir bastante e eu preciso da sua ajuda para isso. Mas basicamente, gente, vamos agora falar um pouquinho sobre a parametrização da esfera. Eu vou muito devagar com vocês, tá bom? Eu não quero pensar em fazer logo esse vídeo, em gravar de forma rápida. A minha ideia é fazer você entender, tá bom? E como eu disse, se você entende circunferência, você tá a um passo de entender a esfera. Porque a diferença agora é que a gente vai precisar de dois ângulos associados. E eu vou começar a construção dessa figura junto com vocês, tá bom? Bem, eu vou começar desenhando nada mais, nada menos do que a nossa famosa circunferência, que é dessa forminha, tá bom? E aí, nessa circunferência agora, eu vou colocar o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Por quê? Porque eu não estou mais falando em uma coisa que só está no eixo X e Y. Eu não estou mais falando de uma coisa que está só no plano. Eu estou falando de algo em 3D. Então, eu preciso de X, de Y e de Z. E é isso que eu vou fazer. Beleza, então, desenhei aqui o X, o Y e o Z. E agora, como eu falei para vocês, nós estamos falando de uma esfera. Então, lembra quando, eu não sei se vocês costumavam fazer isso também, mas quando eu estava fazendo problemas de matemática, até hoje, né? E eu tô falando de uma circunferência, eu desenho isso aqui. Mas quando eu falo de uma esfera, eu desenho isso aqui. Muitas vezes esses conceitos se confundem, mas isso aqui é uma coisa totalmente diferente da outra. Isso daqui eu estou falando de algo no plano, isso aqui eu estou falando de algo em 3D, quando eu quero calcular, por exemplo, volumes. Aqui eu calculo volume, aqui eu calculo área, tá bom? A área superficial, a área da superfície, né, do plano. Então, para poder fazer essa representação da nossa esfera, eu vou fazer como eu sempre fiz, que é colocar isso aqui. Beleza, gente? Estão entendendo a construção da figura? Até então, nada novo, né? Agora deixa eu apagar isso aqui. Qual vai ser o próximo passo para poder explicar para vocês a parametrização da esfera? Basicamente, você sabe que a esfera, como eu até mencionei anteriormente, ela trata de volumes. Ela é algo que está em 3D. Então, tem coisa aqui dentro, né? Se a gente parar para pensar, tem coisa aqui dentro. Não é algo que está somente no plano. Tem coisa aqui dentro. Eu poderia desenhar, rabiscar a parte de cima também, mas vou pintar só a parte de baixo. Então, agora estamos falando da esfera. E aí, embora tenha muita analogia com a circunferência, é uma figura diferente, ok? E agora eu vou começar a pensar em um ponto na superfície dessa esfera. Se você parar para pensar, até quando a gente fez circunferência ou outras parametrizações, a gente sempre pensava em um ponto específico. Por quê? Porque a partir de um ponto a gente consegue generalizar para todos os outros. Lá na circunferência, a gente descobriu que a parametrização era qual mesmo? Você lembra qual era? R cosseno de θ e R seno de θ, lembra disso? Então a nossa circunferência como um todo, né, essa primeira circunferência que eu desenhei, ela tem essa parametrização. Mas agora, pensando na esfera, a gente precisa pensar num ponto na superfície dessa esfera e para poder ver como ele se comporta e ver como vai ser a parametrização dele. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar justamente um ponto na superfície da esfera. Imagina um ponto que está mais ou menos aqui, ó.
Imagina um ponto que está mais ou menos aqui, esse pontinho aqui. E aí eu acho que uma analogia que talvez ajude você é pensar numa tangerina. Tem alguns lugares que chamam de mexerica, se eu não me engano. Mas sendo mexerica ou tangerina, é só você pensar que isso é como se fosse um gominho, tá bom? É como se fosse um gominho, uma partezinha aqui dessa tangerina que eu vou pegar nesse gominho um ponto, ok? Então, eu peguei um certo gominho e peguei um ponto nesse gominho, tá bom? Um pontinho. E aí vamos pensar como esse ponto se comporta. Basicamente, esse ponto ele terá uma angulação em relação ao XY e em relação ao ZY. Por quê? Pensa só, esse ângulo aqui, vou até mudar a cor, né? Você concorda comigo, ó, se a gente ligar isso aqui, você concorda comigo que tem uma certa angulação em relação ao eixo Z? E é justamente o novo ângulo que vai aparecer quando a gente trata de esfera, que é o ângulo φ. Porém, a gente continua tendo um ângulo relacionado ao plano XY. Porque se a gente pensar na sombra de uma esfera, a sombra de uma esfera é uma circunferência, entendeu? Então a gente continua tendo nessa sombra um ângulo sendo varrido. Como a gente tinha lá na circunferência, no plano XY, a gente chamava esse ângulo de θ. É o mesmo θ, gente, é o mesmo θ. A diferença aqui em tudo vai ser o φ. Tá bom? Então aqui a gente também pode pensar num certo ângulo, né, sendo varrido para esse mesmo ponto, que é um ângulo θ, o mesmo ângulo que a gente viu daquela vez. Tá tranquilo, gente? A figura foi feita. Eu espero que vocês tenham entendido a construção dessa figura. Agora eu vou chegar lá um pouquinho aqui pro lado e eu vou falar um pouquinho sobre esses ângulos, né? Vamos fazer algumas especificações sobre eles. A gente sabe que o θ, até lá da parametrização da circunferência, o θ é um ângulo que pertence ao intervalo de 0 e 2π. Ou seja, é uma volta completa. Por quê? É justamente o ângulo que está me dando o giro para uma volta, o giro ao redor. Então, a gente pode colocar que o θ gira em volta. Agora, o φ, que é esse novo ângulo que apareceu, ele vai pertencer a um intervalo diferente. Ele vai pertencer somente a 0 e π. Por quê? Porque é um ângulo que vai de cima para baixo. Deixa eu colocar aqui, ó, vai de cima para baixo. E eu acho que uma analogia que pode ajudar vocês é você pensar justamente na Terra. Por quê? Se a gente pensar na Terra, quem seria o nosso θ? O nosso θ, ele estaria relacionado com a longitude. Longitude. Já o nosso φ estaria relacionado com a latitude. Por quê? Porque é como se ele estivesse indo do norte para o sul, sabe? É como se ele estivesse medindo realmente a altura, né? É como se fosse uma altura, entre aspas, sabe? Espero que vocês tenham entendido as analogias, tá bom, gente? E aí, beleza. Chegamos nesse novo conceito, chegamos com esse novo ângulo. O θ você já conhecia, um φ é um novo ângulo que a gente teve que colocar aqui para pensar como se fosse na altura. Porque se a gente pensa só na sombra, lembra da ideia de sombra? A sombra de uma esfera é uma circunferência. Se a gente pensa só na sombra, a sombra não vai ter altura, né? Que é justamente a circunferência. Mas a partir do momento que essa sombra tem uma altura, entre aspas, relacionada, a gente precisa pensar num ângulo relacionado a essa altura, a essa latitude, que é justamente o nosso φ, tá? E aí, então, como é que ficam as nossas coordenadas esféricas, finalmente? Coordenadas esféricas. Como é que elas ficariam então? Bem, esse ponto que eu escolhi, que é um ponto qualquer, ele vai ter um x, vai ter um y e vai ter um z associado, concorda? Vai ter um x, vai ter um y e vai ter um z associado. Mas como eu posso escrever o x e o y em z em função dessas coordenadas esféricas? E coordenadas esféricas é um assunto importante para cálculo 3, porque muitos problemas a gente precisa escrever em coordenadas esféricas para facilitar a nossa vida. Fica melhor escrever em coordenadas esféricas e não em cartesianas ou cilíndricas, por exemplo. E aí, vamos lá. O x e o y, quando a gente tinha a circunferência, eram esses aqui, não eram? Então, eu vou começar botando dessa forma. O x era r cosseno de θ, cuidado para não confundir os ângulos. E o y era r seno de θ. Só que agora a gente viu que apareceu um novo ângulo, o ângulo φ, que está associado justamente a como se fosse a latitude, né? E aí eu preciso colocar isso na minha parametrização. Então, eu preciso colocar assim, olha,
seno de φ, dessa vez é o φ, seno de φ. E aí talvez você esteja pensando, Thaís, estranho, por que tem que ser o seno? Por que não pode ser cosseno, por exemplo? Ou então, por que você não bota seno aqui e cosseno aqui? Enfim, por que tem que ser justamente o seno? Bem, uma coisa que me ajuda a enxergar isso é pensar numa coisa que eu pensava muito no ensino médio também, que o cosseno eu lia como se fosse colado. Vou até escrever cosseno completamente. Eu não sei se vocês também tinham essa analogia, mas o cosseno eu sempre pensava em colado, como se tivesse realmente colado com um ângulo. Só que quando a gente olha para o x e relaciona ele com o ângulo φ, dá uma olhada no eixo x aqui, relacionado com o eixo z. Esse ângulo aqui, que está entre aspas varrendo, não está colado, então vai ser o seno. E raciocínio análogo a gente pode fazer para o y e o z. Quando a gente olha para o y e para o z, esse φ não está sendo varrido de forma colada, entre aspas, então vai ser o seno. Não sei se fez sentido para vocês essa analogia, mas eu espero que sim. Se você tiver outra, inclusive, outra forma de fazer, pode comentar aqui e me falar. Mas em resumo, fica dessa forma o x e o y. E o z, Thaís, como é que vai ficar? Bem, basicamente, o z também, obviamente, estará relacionado com o raio, só que aí o z, de fato, está colado com esse ângulo. Então, aqui a gente usa o cosseno de φ, beleza? Então, aqui, ó, o eixo Z, de fato, aqui, ó, tá colado, ó. Quando a gente pensa na altura, ela realmente está colada com um ângulo. Gente, tem umas coisas em matemática, umas analogias que eu faço que talvez não faça sentido para vocês. Mas não tem problema nenhum você ter a sua própria analogia, ou você se permitir realmente entender a minha analogia, abrir o coração. Mas dá uma olhada pro eixo Z, concorda que tá colado com um ângulo? Por isso que ficou cosseno, entendeu? Então, é basicamente isso, gente. Então, a nossa parametrização, nesse caso, em coordenadas esféricas, né? Ela ficaria, né? Eu posso colocar o S em função do R, do θ e do φ, ele vai ficar, ao invés de escrever x, y e z, eu vou escrever os valores deles. R cosseno θ seno φ, cuidado para não confundir os ângulos, vírgula. R seno θ seno φ, e o z é dado por R cosseno φ, tá bom? Então, é basicamente isso. E aí, é interessante, né? Vou até diminuir um pouquinho. É interessante você entender que a equação de uma esfera, quando a gente pensa na equação de uma esfera, equação da esfera. A equação de uma esfera, ela pode ser dada, lembra que da circunferência era x ao quadrado mais y ao quadrado, dando raio ao quadrado. Só que aqui a gente está falando de uma esfera, precisa colocar mais um eixo. Então, ela vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, precisa acrescentar, é igual a raio ao quadrado. Vou botar um Rzinho como eu botei ali. R ao quadrado. Beleza, gente? Então, aqui eu precisei acrescentar o z, justamente porque eu não estou mais falando da esfera, da circunferência, eu estou falando da esfera. E é interessante você perceber, e aí eu vou deixar isso como dever de casa, mas é interessante você perceber que se você pegar esse valor de x e colocar aqui, ó, no x ao quadrado, esse valor de y ao quadrado você substituir por esse valor ao quadrado, e o z ao quadrado você substituir por esse valor ao quadrado, né? For substituindo, você resolve isso, usa a identidade trigonométrica e você encontra o resultado final sendo raio ao quadrado. Vou deixar isso para casa, tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido. Foi um resumo, basicamente, uma revisão de parametrização de esfera. Pretendo fazer questões de parametrização, então acredito que vai ficar mais tranquilo quando vocês verem exemplos. Mas é basicamente isso, espero que vocês tenham entendido. Beijão e até a próxima!